A terceira temporada de Round 6 lança este ano e pensando nisso eu resolvi explorar algumas pistas e detalhes que foram deixados na segunda temporada. Por isso, nesse vídeo nós vamos falar sobre os novos jogos possivelmente revelados e teorias para a terceira temporada de Round 6. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. É claro que esse vídeo vai estar cheio de spoilers da segunda temporada, então se você não assistiu, fique por sua conta e risco. Agora, tirando isso da frente, bora falar sobre tudo que nos aguarda na terceira e última temporada da série. A segunda temporada da série terminou de forma bastante inconclusiva e decepcionante, diga-se de passagem. É verdade. Mas cheia de possibilidades para o futuro do Guihan, que tentou destruir os jogos ali por dentro, mas que falhou miseravelmente. Como a gente viu, ele foi capturado pelo Frontman e os seus homens, que não só o traiu no momento mais crucial, mas também acabou com o restinho de esperança que o Guihan tinha ali, matando o seu amigo na frente dele, deixando, é claro, o Guihan totalmente desolado, mas fazendo a gente se perguntar qual que vai ser o destino afinal dele na terceira temporada. Tem gente achando que o Guihan vai ser preso, sofrendo uma certa punição ali por ter causado essa rebelião dentro da organização, ou até mesmo ele vai ser liberado para não causar mais nenhum problema ali dentro. Mas, sério gente, pensa bem, não é vantajoso para a organização e até para os planos que eles têm pro próprio Guihan, planos esses que eu comentei no meu outro vídeo no canal, que eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição, que tá muito bom também, então eu aconselho você a assistir. Mas esse é um assunto que eu falei nesse outro vídeo, então não vou falar aqui novamente. Mas enfim, não é vantajoso para eles fazer nenhuma dessas coisas com o Guihan. A punição dele já foi aquela de matar o seu amigo na sua frente, tanto que o Frontman ali até tira uma com a cara dele, né, de certa forma. Com certeza o que vai acontecer é colocar o Guihan para participar dos próximos jogos, até porque se vocês pensarem bem, os jogos estão chegando ao final ali da organização, os VIPs que não deram as caras nessa segunda temporada provavelmente vão dar sim as caras na terceira temporada e eles esperam um grande espetáculo, principalmente nessa reta final, e ter o Guihan participando dos jogos novamente após ter vencido e até ter causado essa rebelião será um espetáculo muito grande na visão desses caras que só querem ver merda acontecendo ali com o pessoal dos jogos, né, dos participantes. Sem falar que não teria graça nenhuma pra gente, os telespectadores, assistir a série sem o Guihan tá participando dos jogos também. E já que a gente falou sobre os jogos que vão rolar na terceira temporada, nada melhor do que falar sobre eles, porque possivelmente nessa segunda temporada já foi deixado algumas pistas pra gente de quais serão esses próximos jogos que a gente vai ver em tela. O primeiro, é claro, e o mais óbvio, é a cena em que rola ali nos pós-créditos da segunda temporada, que eu até comentei no outro vídeo que eu citei antes para vocês, onde vemos os jogadores chegando em um novo local ali, onde podemos ver a boneca já conhecida do Batatinha Frita 123 e um novo boneco que está virado de frente para ela, um boneco masculino. Eu comentei no meu outro vídeo que esse próximo jogo deve ser uma versão mais aprimorada do jogo que a gente já conhece, onde esse outro boneco vai ajudar a deter que as pessoas ali, os participantes, acabem enganando a boneca, porque agora com esse novo boneco ele vai poder ver o que está acontecendo pelas partes laterais e até por trás, evitando ali aquela manobra que o Guihan tinha tido nessa segunda temporada, onde ele falou que todos os participantes deveriam se alinhar. Mas tem um ponto interessante que eu não citei no meu outro vídeo, até porque eu não tinha me tocado desse detalhe, mas é que o diretor já confirmou que esse teaserzinho é sim um jogo da terceira temporada. Só que tem uma pegadinha, porque se a gente observar, apesar dessa cena ser breve, extremamente rápida, dá pra ver que um dos participantes que é demonstrado em cena é o número 100. E meus amigos, como a gente pôde ver nessa segunda temporada, o participante número 100 é aquele senhor que quer a todo custo que os jogos continuem. É um participante muito chato que dá vontade que ele morresse. Mas enfim, deu pra ver em várias cenas que ele é o número 100. E nessa cena pós-crédito, o número 100 é mostrado de costas, só que um detalhe interessante é que o cabelo dele
não é grisalho como o do senhor. O que pode demonstrar aí que pode ter acontecido duas coisas nessa cena pós-crédito. A primeira coisa, ou eles não se atentaram a esse detalhe, ou foi um pequeno erro ali, colocaram um figurante para fazer essa cena pós-crédito, já que ela seria breve, e não se atentaram ao detalhe de que o cabelo do personagem tá diferente com o personagem número 100 da série, ou essa cena, na verdade, não se trata do futuro onde veremos na terceira temporada, e sim um flashback de um jogo que já aconteceu anteriormente. E se esse jogo foi de uma edição anterior, tá rolando uma teoria de que, na verdade, essa cena seja de um jogo que rolou na época que o Winho, o frontman, participou da sua edição e até ganhou, como a gente já sabe. Considerando que não foi um erro da edição ali e do momento que eles estavam gravando e que isso seja realmente um flashback, eu acho que, apesar de rolar esse flashback, que faria muito sentido para dar mais peso para a história do frontman, que a gente já teve um pequeno desenvolvimento nessa segunda temporada, eu acho que nessa terceira temporada serviria para demonstrar isso, pra gente ter mais detalhes sobre a vida dele e sobre a edição que ele participou, mas também não quer dizer que esse jogo não vai rolar na terceira temporada com os novos participantes, até porque o diretor falou que esse seria sim um jogo da terceira temporada e que seria o mais emocionante de todos, a não ser que ele esteja mentindo. Mas eu não acho que seja o caso, inclusive no meu outro vídeo eu até falei que pela frase do diretor, por ser um dos jogos mais emocionantes, eu até achei que esse seria o último jogo da edição. E eu não mudei de ideia, ainda acho que esse vai ser o último jogo que a gente vai ver em tela. Posso estar errada, porque tem muita gente achando que o último jogo dessa edição que eles estão participando ali, os jogadores, vai ser o jogo da Lula, como a gente viu lá na primeira temporada, que foi o Guihan combatendo uma pessoa frente a frente, tendo que matá-lo. E aqui eles acham que, muita gente acredita que poderia ser uma disputa direta entre o Guihan e o próprio frontman, porque ele é meio que o vilão da temporada, mas eu acho que isso não faz sentido, porque eu acredito que essa edição não vai chegar ao fim, porque se fosse para chegar ao fim, a gente teria que considerar que todos os participantes vão morrer, e eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que antes disso acontecer, o policial e todo o pessoal que tá tentando invadir e chegar até a ilha vai chegar ao local e vai rolar uma grande confusão lá dentro mesmo. Por isso que eu acho que essa edição não vai chegar ao fim. E aquele jogo que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas que tem a participação dos dois bonecos, vai ser o último jogo que a gente vai ver em tela. O que vocês acham disso tudo que eu falei agora? Comenta aí embaixo que eu quero saber, vamos discutir junto. Mas calma, não sai não, que ainda não terminou, tá? A gente vai falar sobre dois possíveis jogos que ainda vão rolar nessa edição, possivelmente, antes desse jogo onde tem a bonequinha e o novo boneco. Porque, como eu disse, a segunda temporada deixou sim pistas escondidas, assim como aconteceu lá na primeira temporada. A única diferença é que lá a gente teve toda a edição do jogo que estava rolando em uma única temporada. E nessa foi dividida em dois, né, mais ou menos. Foi falado que é a segunda e terceira temporada, mas meio que a gente sabe que foi dividido no meio num momento muito anticlimático. Mas enfim, assim como aconteceu lá na primeira temporada, os jogos que estavam rolando ali na edição estavam com algumas figuras na parede, e isso não aconteceu diferente aqui. Existem algumas figuras que podem dar alguma sugestão de quais serão os próximos jogos que a gente vai ver lá na terceira temporada. Um desses desenhos que dá para se ver brevemente na parede mostra algumas pessoas meio que se pendurando em barras. E aqui é claro que é só um chute, mas imagina só se possivelmente esses jogadores não vão precisar se pendurar em barras, tendo que chegar até o final antes dos outros jogadores, e aqueles que não conseguirem chegar são mortos, obviamente, e aqueles que não aguentarem, por ser muito difícil e eles estarem em uma grande altura, caírem e, obviamente, morrerem também. Todo mundo morreu! Esse seria um jogo extremamente tenso, muito difícil e interessante de assistir também. E, é claro, mortal pra quem não aguentar ali. Eu seria uma pessoa que não aguenta porque eu não tenho força nenhuma nos meus braços. Mas, enfim, bora falar sobre o próximo jogo.
Um outro desenho que a gente pode ver nas paredes parece ser uma espécie de jogo de xadrez. Pensando por esse lado, a gente sabe que os jogadores têm que estar dentro do jogo que está rolando. Então, meio que, será que era possível um xadrez humano? Meio parecido com o que acontece lá em Harry Potter, onde os participantes fazem parte das peças do tabuleiro? Isso seria bem interessante e, como acontece lá em Harry Potter, os participantes seriam atingidos pelas outras peças. Mas é claro que, ao contrário do que acontece lá, aqui os jogadores seriam assassinados. Mas, apesar disso, esse desenho também lembra bastante ao jogo que rolou lá na primeira temporada, onde tinha aquelas plataformas de vidro em alta altura e os jogadores tinham que encontrar o vidro que não quebrasse. Pode ser que seja uma nova versão desse jogo, com mais lugares, que essa ponte seja maior, porque se eu não me engano lá era só duas fileiras de vidro, e aqui pode ser que tenham mais, dando mais opções para os jogadores se salvarem ou morrerem. Mas eu acho que eles vão apostar em realmente novos jogos e eu acho que essa ideia de um jogo xadrez humano seria bem interessante. O que você acha? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Agora, lembra que eu comentei antes que eu acho que os jogos vão ser interrompidos pela chegada do policial e todos os seus soldados? Então, eu acho que o que vai acontecer é que finalmente ele vai descobrir que o capitão ali do navio é um traidor que tá mancomunado junto com a organização e vai obrigar ele a mostrar onde é a localização da ilha, e tudo isso provavelmente vai acontecer no momento crucial do que estiver acontecendo lá dentro, e aí vai rolar muita confusão com o irmão finalmente confrontando o frontman e também, é claro, o Gi-Han descobrindo que o seu amigo, o jogador ali, o número 1, não morreu de fato e que, na verdade, ele era o frontman, o líder ali da organização que estava infiltrado. Com certeza vai ser uma fatalidade para ele, mas eu acho que toda essa confusão vai rolar uma verdadeira guerra lá dentro. De novo, uma versão mais aprimorada da rebelião que o Gi-Han falhou miseravelmente, mas com agora muito mais coisa em jogo, já que eles vão ter mais gente do seu lado, né? Vai ter gente armada, enfim. Acho que é isso que vai rolar. Uma outra coisa importante que eu acho que vai rolar nessa terceira temporada, que vai ter um pequeno foco, é sobre o destino do jogador 246, que era o pai da menininha com câncer, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não deixar esse vídeo muito longo. Se você quiser saber o que eu acho que aconteceu ali com ele, que vai acontecer envolvendo até aquela outra soldada, a número 11, assiste meu outro vídeo lá que tem muita informação legal também. Agora, continuando aqui, a gente vai falar sobre o destino do Gi-Han, porque tem uma teoria rolando muito interessante. Vocês obviamente devem se lembrar que tem uma jogadora ali no meio dessa edição que tá grávida, e a teoria é de que o Gi-Han, no final dessa temporada, vai se sacrificar por essa jogadora. Essa teoria começou a circular por causa de um momento específico nessa segunda temporada. Lembra daquele jogo do carrossel, onde eles estavam rodando e precisavam correr para uma porta? Enfim, tem um certo momento em que eles entram em uma portinha e aquela jogadora meia maluca, que fica, aquela xamã que fica falando dos deuses e tudo mais, vira pro Gi-Han e faz a seguinte frase: "Sua vida foi mais longa do que o destino ditava, e você foi trazido para este lugar por uma razão." Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a mulher grávida? A questão é que assim que essa doida fala essa frase e olha pro Gi-Han, em seguida, ela bota o olho na grávida, meio que deixando em aberto aí que provavelmente a razão do Gi-Han ter voltado pro jogo e ter rolado tudo isso é para salvar a vida dessa personagem. E pode ser que isso seja somente uma coincidência, mas apesar dessa personagem ser bem chata, eu acho que várias frases que ela solta ali no meio dessa temporada fazem sim algum sentido, e foi uma certa pista que o diretor deixou para ver se as pessoas conseguiam decifrar. E essa para mim ficou bem clara, eu acho bem possível disso acontecer mesmo. É claro que eu acho que primeiro vai rolar um confronto, um momento bem decisivo entre o Gi-Han e o frontman, o In-Ho e tudo mais. Talvez seja no meio dessa confusão toda que ela vai correr risco e aí o Gi-Han se sacrifique por ela. Eu até pensei que poderia ser no momento em que tá rolando esse jogo dos dois
bonecos. Aí é um momento decisivo onde ele poderia salvar a vida dessa jogadora, da grávida, mas eu não sei se é muito cabível, porque ao mesmo tempo tem que ter um confronto final entre ele e o frontman. Então, eu não sei o que eles bolaram aí, não consegui formular algo interessante para isso. Se vocês tiverem alguma teoria, alguma ideia, comenta aí que eu quero saber. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo de Round 6, que eu tô pretendendo trazer mais vídeos aqui. E tem muito vídeo interessante no canal também, não deixem de assistir. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!